Saudações família, estamos aqui novamente, segundo episódio das entrevistas da pelotada. Dessa vez eu com o Joquene dos 300. Como é que estás, Joquene? Estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz, né? Por essa entrevista. Estou bem. Nós começamos normalmente com uma pergunta que é uma pergunta já muito consumida ou muito feita nas entrevistas, tipo, quem é o Joquene? Como é que foi a sua infância, a tua banda, tudo mais? Bem, falando desse menino, né? Joquene, de nome Joquene da Conceição Domingos, nascido no bairro do Talaade, município do Kazenga. Cresci, né? Cresci com uma paixão da bola, num bairro que sempre teve um apoio concernente ao mundo do futebol. Aqui é o bairro Talaade. Tive uma infância muito boa. Sempre fui um menino que sempre sonhou com futebol, desde a inteira idade. Comecei a dar os meus passos nos campos do bairro, né? Nas ruas do município que me viu nascer, Kazenga, bairro Talaade. E na tua banda já tinhas uma referência? Tipo, de um cota que tu olhavas, não, quero ser como ele? Na minha banda já tive como referência o Didi, jogador do Norberto de Castro. Via ele como uma referência lá no bairro. Me inspirava, né? Me inspirava na pessoa que ele era, como jogador e não só, né? Como pessoa também. Nós temos exemplo de vários jogadores que também vieram da periferia do Kazenga, que antes de tocar na bola, antes de ser jogador, antes de gostar, tiveram uma passagem pela vida de grupo, se podemos assim dizer, porque era aquilo que o bairro oferecia. Tu tiveste esse momento ou nunca chegaste perto porque o futebol te salvou? Bem, graças a Deus, sempre tive uma família rígida. Sempre tive uma família rígida, me ensinou uma família com caráter. E felizmente não tive esse desvio, né? Não tive. Cresci numa família rígida e não tive essa experiência. Graças a Deus. O cota que tu tinhas como referência era a pessoa que te levava para jogar nos campeonatos ou não? Não, infelizmente não. E tem alguém que te levava, um amigo que te apoiava? Bem, para poder falar dessa história, eu vou começar por dizer onde eu comecei, ou como eu comecei a dar os primeiros passos, né, no futebol. No campo do Areia, tinha um senhor na qual chama-se Mr. da Nike, esquecido como Mr. da Nike. Foi no Futebol Clube da Nike onde eu comecei a dar os primeiros passos. Ele é quem viu potencial em mim, né? Acho que com 10 anos, quando eu comecei a dar os primeiros passos no futebol, foi graças a ele que eu comecei a dar os primeiros passos no futebol no campo do Suareia. Foi a primeira pessoa que apostou em mim e que teve, né, a coragem de me levar para uma escola de futebol profissional, de escola de formação profissional na altura, Petro de Luanda. Mas nesse tempo tu já eras destaque ou eras um jogador comum? Era um jogador comum, anônimo. Ainda era jogador anônimo. Ainda era puto. Estava aí com 10 anos, 11 anos.
Saindo um pouco da tua infância, vamos falar mais do teu lado profissional e do teu lado nas ruas. Se tiveste um passo ou um momento longo nas ruas, né? Tu foi jogador de rua, te consideras peladeiro? Não, não fui jogador de rua, né? Tive passagens por alguns campeonatos de rua. Yeah. Nesses campeonatos que tu passaste, qual é o campeonato que tu sentes que para ti, pela experiência, é o melhor campeonato? Foi no campeonato que eu tipo tenho assim boas memórias. Foi o campeonato onde eu fui campeão. É um campeonato dito, né? Campeonato duro. É no Bukavu. Yeah. Fui campeão com os Candeeiros. E defrontei, né? Grandes jogadores como adversários e colegas agora de grupo. Esse foi o momento mais feliz no futebol de rua para ti? De rua, sim, foi a minha primeira aparição, né? No campeonato de rua. E que na qual fui campeão. No meu primeiro ano a jogar na rua, e fui campeão no Bukavu, no campeonato dito duro, né? Fui campeão. Acho que foi um ano, sei lá, sensacional para mim, né? Naquele tempo tu já tinhas convite para ser dos 300? Não. Sabendo que já eras da banda, já jogavas? Não, ainda não tinha convite para ser dos 300, mas já tinha ligação ou ligações com alguns membros e o CEO, no nome de Gastão Júnior, já tinha ligações com ele. Quais são os times profissionais que tu treinaste? Os times profissionais que eu passei, primeiro foi o Progresso do Sambizanga. Foi o Progresso do Sambizanga. Depois do Progresso do Sambizanga vem os Cambas Futebol Clube, Cambas Terra Nova, o Ilhete de Benguela. Ilhete de Benguela. Como é que foi a tua experiência? Chegaste a jogar girabola? Primeira pergunta, antes de chegar na outra. Infelizmente não cheguei a jogar girabola. Qual foi o motivo que levou a não jogar? Já que estavas enquadrado? Bem, foram algumas situações pessoais, né? Foram algumas situações pessoais que me fizeram não chegar a jogar o girabola. E essas situações é que te motivou a vir para cá, Portugal? Sim, foi consequentemente disso, né? Que eu não pude jogar no girabola, uma vez que eu já estava com um pé e meio. Mas foram os motivos que, né? Que levaram, que não se concretizasse esse sonho de criança, né? Era um sonho desde criança, mas infelizmente não pude concretizar, né? Depois da tua saída, tu vens para cá, certo? Como é que foi a tua adaptação aqui em Portugal? Isso por lado pessoal, primeiro. Bem, a minha adaptação aqui em Portugal, nos primeiros tempos foi difícil. Foi difícil uma vez que eu vim sozinho, né? Vim sozinho, distante da minha família. Foi difícil. Foi difícil. Tu quando vens para cá, tu já estavas encaminhado para jogar num time ou tu chegaste e foste lutando até conseguir treinar? Quando eu vim para aqui, ainda não tinha nada de concreto onde eu poderia ir. E foi por acaso também, né? Que eu consegui uma equipa. Foi por acaso. Não tinha nada encaminhado. Dizem que o mercado português, não importa se é primeira liga, segunda, terceira, distrital, que o jogador não consegue jogar sem a gente. O que é que tens a dizer sobre isso? Bem, o que eu tenho a dizer sobre isso? É muito difícil, né? É muito difícil sem ter o apoio de ninguém, de um agente.
Mas consegue-se sim, quando se tem qualidade, consegue-se. Qual é a diferença do futebol português, daquilo que tu viveste, não da Primeira Liga, ainda pelo que nós sabemos, com a Primeira Liga de Angola? Tipo, tu estás num nível diferente da Primeira Liga cá, mas a comparação será com a Primeira Liga de Angola. Qual é a diferença que tu encontraste? A diferença é abismal concernente à qualidade de treinamento, as condições técnicas, estruturais. A diferença é abismal. Existe muita diferença, quer de jogadores, técnicos. Eu sinto essa diferença. Pude comparar, já fiz a comparação e é diferente, é muito diferente. O salário cá, independentemente da liga, compensa? Bem, compensa, mas há outros atributos, né? Se assim for, há outros atributos e compensa. Sim, porque comenta-se muito que os times, normalmente que estão na distrital, eles reencaminham também o jogador para um outro trabalho fora do futebol, porque eles olham para aquilo como, não, esse não é um valor que dá para satisfazer as necessidades totalmente da pessoa. Então eles reencaminham o jogador com uma empresa que às vezes tem afiliação com o time. Por isso é que eu te fiz essa pergunta. Sim, normalmente os times da distritais, na sua maioria, não taxam um valor acima do salário mínimo daqui de Portugal. E esse valor não chega para suprir todas as necessidades. E para esse fim é encaminhado para um trabalho, um part-time, que possa a fazer a junção do valor em menção do clube e assim poder suprir as necessidades. Sim. Ultimamente temos visto que os jogadores que estão cá, angolanos, nos campeonatos mais baixos, eles lutam muito para a imagem de jogador chegar até Angola. E os que estão em Angola recebem como um angolano que está a brilhar em Portugal sem saber que ele está num campeonato muito baixo. O que é que tens a dizer sobre esses jogadores que lutam pela imagem? Bem, a mídia faz parte de qualquer um jogador, do sucesso de um jogador. E não só. Eu também sou um deles. Eu nesse momento estou a jogar um campeonato abaixo do que eu poderia jogar, né? Pelas minhas qualidades. Mas não quer dizer que quando a gente está num campeonato inferior, quer dizer que somos melhor ou inferiores àqueles que estão no campeonato acima. Cada um, ou individualmente, cada um tem a sua qualidade e mostra-se dentro do campo. Bem, há jogadores que estão, né, campeonatos abaixo daqueles que estão em campeonatos de primeira divisão, como da Angola, né? E quando vejam o jogador apostar na mídia ou na imagem, recebem como... E é satisfatório quando um compatriota teu vem brilhando, campeonatos baixos ou altos, é de agradecer. E isso é motivação para outros, pode servir de motivação para outros, como tem servido, né? Posso assim dizer, particularmente eu, tenho servido de motivação para muitos jogadores que já não sonham em jogar, mas vejam como forma de motivação. Dentro desse contexto, o que é que tens a dizer sobre os comentários
de jogadores do TikTok, que são aqueles jogadores que dançam mais do que jogar? Bem, eu não critico. Há uma passagem que eu cheguei de ver. Um vídeo, né? Um vídeo engraçado, né? Na qual disse: ou jogas, ou cantas, ou danças. Tipo, independentemente de tudo, tu tens que ter um foco daquilo que tu almejas. Yeah. Então, eu não critico. Há uns que inclinam-se mais para o lado da dança, querem jogar, querem dançar, inclinam-se mais para um lado e esquecem-se do outro lado. E não têm direção, acabam por não ter direção. Mas eu não critico, eu não julgo ninguém. Cada um sabe onde quer chegar. Falando mesmo da mídia, tens a dizer sobre os jogadores do futebol de rua, porque do profissional já estamos habituados, do futebol de rua, que recebem muita mídia e depois acabam por se perder. Eu ainda acho que a mídia estraga. Eu ainda acho que a mídia estraga. Por quê? O jogador, quando vai ter muita mídia, o trabalho que tinha vindo tendo, né? Acaba por não desenvolver esse trabalho. Fica no conformismo. Pois já essa mídia fica no conformismo e não quer trabalhar porque já sabe que tem mídia. E acaba por estragar. E alguns jogadores têm muita mídia e têm pouca qualidade. Tem muita mídia e pouca qualidade. É o que se vê agora nos tempos, né? Novos tempos. Muito jogador com mídia e não tem qualidade. E vamos ver, não tem qualidade. É. Qual foi a maior dificuldade que tiveste cá no futebol? A maior dificuldade que eu tive aqui foi a adaptação técnica. Tática. Porque eu acompanho também, né? Além de fazer entrevistas, também acompanho outras entrevistas. Já acompanho jogadores que disseram que aqui é muita tática, que os jogadores da banda têm mais técnica do que tática. Sim, a nossa formação não é aquela formação que deixa a desejar, né? Nós velamos muito pela tática ou pela técnica do jogador. E os treinadores de Angola não desenvolvem a tática. Então, um jogador competente tem que ter tem que ser dotado taticamente e tecnicamente. Os dois acompanham-se no mesmo ritmo. E em Angola nós não temos isso. Então, quando chegamos aqui no futebol português ou europeu, a gente tem sempre essa dificuldade, né, na parte técnica ou tática. Yeah. Não sei se já ouviste, aqui também tem um time os 300. Não sei se tens conhecimento. Já ouvi. Yeah. E o que é que tens a dizer sobre isso? Tipo, tu primeiro, já foste chamado para fazer parte do time, já que o time é constituído por angolanos que se destacam cá. Primeiro, eu gostaria de saber se já foste convidado para fazer parte do time. Bem, nunca tive ligação com um membro ou da mesma equipa referida. Nunca tive. Já ouvi sim, mas não tenho muita coisa a falar sobre esse grupo, porque posso assim dizer, não conheço. Já ouvi falar, mas não conheço. E a pergunta era baseada por causa do nome, já que tu és do grupo dos 300 de Angola, então quis saber a tua opinião quanto ao nome, mas já que não tens muito conhecimento, então vamos avançar. Hoje em dia nós, através das redes sociais, estamos a acompanhar muitos vídeos de angolanos cá a driblarem os jogadores natos ou pessoas natas de cá, né? Do tipo, os dribles que se dá na rua, eles dão cá e como aqui não tem conhecimento,
eles acompanham os adversários. E em Angola, dizem os peladeiros de Portugal. O que é que tens a dizer sobre isso? Tu dás credibilidade a essas pessoas que fazem isso? Ou tu achas que são aproveitadores pelo simples facto do adversário não ter noção daquele drible? Bem, um atacante tem as suas armas. Um atacante tem as suas armas. Então, as armas é para serem usadas quando há necessidade. As armas devem ser usadas. E é normal. Temos jogadores profissionais que usavam os dribles como desenrolar de uma jogada, num para um, né? Num para um. Às vezes é necessário para poder desequilibrar o adversário. É necessário com que tu tens uma arma, tens uma finta, as fintas tipicamente de Angola, né? E se tu tens a capacidade de driblar, é normal que o jogador possa fazer isso. Para mim é normal, né? Temos exemplo do Neymar, driblar de uma forma natural. Então, para mim é normal. Um atacante tem que ter uma arma. Falando da tua entrada nos 300, ouvimos muito que não havia necessidade de você entrar nos 300, já que tu já estavas cá e já tinhas um nome, se podemos dizer, sonante no meio dos jogadores. O que tens a dizer sobre isso? Bem, sobre isso, eu já quis muito entrar nos 300. Muito antes de ir para aqui, né? Para Portugal. Como disse no início da entrevista, eu já tinha uma boa ligação com o CEO. Já tive uma boa ligação com o CEO. Só que o momento não era oportuno, né? Não era oportuno que era para mim ser, né? Eu mesmo é quem falava com o CEO, que era para ainda não ser apresentado, mas eu já quis ser muito dos 300. Já era algo que eu quis. Já algo que eu quis. Só dava a levar tempo. Daí o CEO decidiu, falamos, até porque tínhamos uns projetos. E quem é o CEO? O CEO é nada mais nada menos que o Gastão Júnior. Então, baseando-se no teu CEO, ele teve um posicionamento sobre o jogo com os Setuca, que é a staff concorrente, né, dos 300, se podemos assim dizer. E tens conhecimento, primeiro, sobre o posicionamento dele? Não tenho. Vou fazer um resumo. O jogo era para ser feito para animar o público em geral que gosta de futebol de rua, porque são as duas melhores staff do futebol de rua. Só que a posição dele foi pedir primeiro pediu 4 milhões de kwanza, não tenho conhecimento sobre o porquê. Depois ele pediu 20 milhões de kwanza. E as pessoas começaram a achar isso como deboche, porque ele sabe que 20 milhões ninguém vai dar. Então ele colocou essa posição para não acontecer o jogo. O que é que tens a dizer sobre o jogo? Tu estás disposto a jogar, a incentivar os teus dirigentes a jogar, ou tu achas que também no momento não é a melhor opção? Concernente a assuntos administrativos, né? Porque eu posso assim dizer, isso é um assunto administrativo e eu não tenho autonomia para falar sobre esse assunto, porque eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto. Então, é uma coisa que eu não consigo, é um assunto que eu não consigo explanar devidamente ou dar uma opinião sobre isso. Não sei qual é o conflito que existe entre ambas as partes, né? Eu sou neutro nesse tema, sou neutro. Eu não consigo dizer. Esse é um assunto administrativo.
Qual é o jogador mais craque que já partilhaste o balneário? O jogador mais craque que eu já partilhei o balneário. O jogador mais craque que eu já... Ou então que tu disseste que não, ele facilita o meu trabalho dentro do campo? Bem, não foi só um. Foram vários. Se for possível, pode citar 5. Ah, ok. Sucuia. Giovanni. Doilhete. Giovanni. Mestrelino. Mestrelino. Da Rejoura. Vai faltar um, né? E Félix Catombo. E o jogador mais fraco? Jogador mais fraco. Jogador mais fraco. Jogador mais fraco. Não sei. Eu estive sempre rodeado de bons jogadores. Estive sempre rodeado de bons jogadores. Mas tem sempre um que dificulta. Pode não ser fraco, mas tipo, o jogo que tu fizeste com ele não foi um bom jogo. Já para te facilitar um pouco. Quer profissional, né? Profissional, digo não. Por quê? Porque profissional nós não vamos ter noção do nome da pessoa que estás a te referir. Todos que eu citei são profissional. Mas digo profissional de cá. Ah, de cá? Ou de cá não podes. Ah, de cá não posso? Não podes, porque podes citar um nome que não temos noção quem é. De todos que eu citei, são jogadores que eu joguei em Angola. Ou então vou te facilitar mais uma vez. Nos 5 que citaste, qual é o jogador, não digo fraco, mas menos forte, já que os 5 são fortes? Menos forte nos 5? Acho que poderia ser o Giovanni. Nós postamos a tua foto, não sei se viste, a pedir perguntas direcionadas para ti. E algumas pessoas perguntaram, a maior parte foi jogadores. A primeira pergunta é: em que ano vieste para Portugal? 2023. Qual é o maior sonho como jogador? Essa pergunta é do Zilnecas. Cota. Meu maior sonho é atingir o mais alto nível do futebol europeu. Esse é o meu maior sonho. E a pisar em grandes relevados. Como está a ser o teu processo nessa temporada? Minha primeira temporada e a melhor temporada que eu já tive. Está sendo excepcional. Estou como melhor. Estou no top 5 dos melhores marcadores, né? Do campeonato. E com maior assistência. E tem sido muito bom, graças a Deus, né? Estamos assim já quase a terminar a entrevista. Tem mais umas 6 perguntas, tudo mais. Top 5 das ruas. Top 5 das ruas. O dia que eu não acompanhei. Mestrelino. Não só pela experiência, também pelo aquilo que você vê. Mestrelino. Jude Setuca. Mamarela. O Chave Mestre. Vavá. Vavá Setuca.
Gosto muito dele, vai jogar. Yeah. E Black. Yeah, Black. Black Naruto. Black Naruto. Top 5 dos angolanos que praticam futebol profissional, pá. Top 5. Uhum. Pedro Bondo. Domingos Andrade. Keliano. Chico Banza. E o. Está agora em Fafi. Picas. Se fosses treinador, qual seria o teu set? Com jogadores da rua, depois faz o set com jogadores profissionais. Na rua. Mas isso só angolano. Na rua. Tridente defensivo. Entrava com. Baliza primeiro. Baliza? Ih, caralho, de balizeiro. Eu acho que é Tibobô. Tibobô é central, mas tem um balizeiro. Ai meu Deus. Eu não sei o nome de balizeiro, juro. Yeah, pode avançar. Yeah, não sei o nome de balizeiro. Mas entrava na defesa com Boco Boco Tira Vida. Boco Boco. Doxo Pedra. E. Mas quem? Ney de Bicho. Ney de Bicho. Entrava com esse trio defensor. Faltam mais 4. No meu campo, Beblo e Batata. À frente colocava o Vavá Setuca. E vai faltar 2. Colocava o Jude. Gosto muito dele, vai jogar. E na ponta metia o. Metia quem na ponta? Alguém que eu muito admiro. Eu passando agora pela cabeça. Ponta. Fogo. Metia o Aspirino. E agora, profissional dos angolanos que residem cá. Que residem cá. Conheço poucos, né? Mas defesa. Pedro Bondo. Pedro Bondo. Na ala direita colocava o lateral do Gil Vicente. Qual é o nome dele? Ai, carambas. Tem que passar agora pela cabeça. Yeah, também. Sei quem é, também esqueci o nome dele. Yeah, sei quem é. Esqueci o nome dele. Acho que ele é lateral esquerdo. É lateral direito. Lateral direito. É lateral esquerdo também, é Lateral lateral esquerdo. Eu aqui tenho poucas referências. Podemos ultrapassar. Tenho poucas referências. No final da entrevista nós temos um jogo que é 2 opções e uma escolha. Vamos lançar os nomes e tu vai dizer com quem fica. Primeiro, Vavá e o Lino. Ficava com o Lino. TCB, Dani Fudido. TCB. Júnior, Gastão Júnior. Gastão Júnior. Sucuia, Ney de Bicho. Sucuia. Setuca Midodai.
Setuca. Tenho mais amigos, no Setuca. Em termos de futebol, golfe ou Viana? Golfe ou Viana? Acho que é Viana. 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 Yeah. Petro da Gosta. Petra. Milson ou Chegubanza? Nilson. Gilberto ou Maestro? Eu vou ficar pelo Gilberto. Yeah. Epá, família, chegamos ao fim, infelizmente. Não sei quanto tempo fez, mas acho que deu para fazer todo tipo de perguntas. Joguendo, se tens algo a dizer, podes despedir o pessoal, seguir as tuas redes sociais, ficarem mais atentos com o teu futebol, através das redes sociais, tudo mais. Bem, se aqui alguma coisa ficou por esclarecer, né? Estaria aberto para outras perguntas. E quero deixar uma mensagem de motivação, né? Uma vez que somos criticados, né? Por sair de uma realidade diferente da que a gente encontrou, de um estatuto mais elevado onde a gente se encontra. Quero deixar partido que de baixo todo mundo começa. Todo mundo começa de baixo. Com o pequeno se faz o muito. Não importa se tu estás a passar por qual dificuldade, mas tenha em mente que tudo é possível. Tudo é possível com trabalho e determinação, tudo é possível. A gente chega distante. Que nada está perdido ou nada é perdido quando a gente atira a toalha ao chão. Que tudo tem uma saída. E que acreditem nos vossos sonhos, que é possível. Por mais que seja né, duro, mas é possível. Sigam as minhas páginas, Facebook, Insta, Jocane da BC. Estou convosco. E daqui a nada terão novidades, né? Já que estamos no final da época, teremos novidades. Antes de terminar, BC, por que BC? BC é a abreviação no nome do meu grupo, Best Company. Esse número já foi dado ou já foi colocado, né, há muito tempo. E aí ficou o Jocane da BC. Yeah. Família, chegamos ao fim, segundo episódio. Vamos procurar ter mais episódios para matar a curiosidade de quem gosta de futebol de rua, quem gosta do nosso trabalho como a pelotada, que lutamos para dar visibilidade aos jogadores que não têm e reforçar aqueles que já têm. Família, ficamos pela próxima. Muito obrigado. Valeu.